Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 10. E se você está assistindo esse vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal também. E a gente também tem o nosso Instagram, que é @vamos.falarsobrecachorro. E lá a gente consegue interagir com vocês de uma forma mais rápida. Então, por favor, gente, sigam a gente, curtam, mandem sugestões, críticas, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. E como vocês podem ver, a Carlinha não tá aqui hoje, né? Vocês estão vendo? Tem um espaço aqui. Não tem a Carlinha. A Carlinha teve um compromisso, não dava para adiar, então a gente teve que fazer o episódio sem ela. E só para vocês entenderem, quando a gente tá aqui, a gente tem que bater 4 agendas. E ainda quando é mais de um convidado, ainda são 5 agendas. Que é a minha agenda, a agenda da Carla, a agenda do convidado, a agenda do estúdio. E se tiver outro convidado, que hoje tem duas convidadas aqui, a agenda da outra convidada. Então é muita agenda para bater. E é por isso que, infelizmente, a Carlinha não tá aqui hoje. Mas a gente vai tentar fazer aqui um bom podcast para dar conta, né? Para suprir assim, essa falta da Carlinha. E hoje a gente vai conversar sobre gatos. Faz um tempo que a gente não fala sobre gatos. Acho que o primeiro episódio, né, foi sobre hospedagem felina. E com a Carol, que tá aqui hoje. De novo. E para quem acompanha aqui a gente, já deve ter visto a Carol. A Carol veio com a Amanda falar sobre hospedagem felina, que é com a Casa do Gato SP. Eu sempre esqueço desse SP. Não, mas a gente fala Casa do Gato mesmo. Casa do Gato. E SP é mais no Instagram mesmo. Tá, Casa do então Gato a Casa do Gato SP. E aí ela veio e a gente conversou sobre hospedagem felina. E hoje a gente vai falar, além assim, o que a gente vai falar, né? Além de hospedagem. Não, a gente não vai falar sobre hospedagem. A gente vai falar sobre tanto a parte clínica no atendimento de gatos, como que a gente faz para esse atendimento ser menos estressante. E a gente também vai falar sobre comportamento de gato. E para isso a gente tá com a Carol e a gente também tá com a Daisy. Oi, prazer. Seja muito bem-vinda. A Daisy ainda tá um pouquinho nervosa. Mas é normal, porque eu também fico. Tímida. Eu também fiquei no primeiro Eu também agora dia, na entrada hoje, nesse momento aqui que eu fui falar né? Se inscreva, curte já também. Deu uma... Acontece. Né? A gente começa a gaguejar aqui, depois vai ficando tudo bem. Que era pra falar pra vocês se inscreverem aqui no canal primeiro. Exatamente. E aí já falei pra curtir, comentar e vá pro Instagram, entendeu? Mas é isso, a gente fica... Porque muda a dinâmica, a Carlinha não tá aqui. Ela tinha a parte dela, né? Carla tem a parte dela aqui. Mas então a gente vai honrar a falta dela aqui. Isso. Né? Vamos dar conta. Vai dar tudo certo no final. E, bom, bora lá. A Carol, como, assim, não sei se vocês sabem, além dela ser proprietária da Casa do Gato, ela também trabalha com comportamento. Ela faz consultoria de cães e de gatos e entende muito de gato, e é por isso que ela tá aqui. E a Daisy, ela é uma médica veterinária. Também não peguei ela ali da rua, tá, gente? Ela é médica veterinária, tá? Passou por uma universidade. E ela também tem pós-graduação em clínica médica de felinos. E é por isso que a gente trouxe ela aqui, né? Porque eu quero entender quais são as diferenças, né, no atendimento de cachorro e de gato e por que os veterinários deveriam tentar ali fazer uma especialização, entender mais de como atender um gato sem tanto estresse, porque se a gente for comparar com cachorro, eu não sei, mas acho que em relação a gato é mais complexo, né? Mais estressante. Então é por isso que a gente chamou hoje a Daisy aqui. E também a gente vai falar algumas outras questões de saúde, que eu acho super importante. Essa questão da obesidade, ração, se é indicado a gente dar ração diet ou light, enfim, as principais doenças que o gato pode ter, se a gente tem como prevenir isso. Então, vamos ver se vai dar tempo, tá, gente? Pra falar tudo isso. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, acho que a minha primeira pergunta é sobre... o que eu quero saber é essa questão do atendimento quando é cachorro e quando é gato, que vai passar por um atendimento clínico. Qual que é o principal cuidado que um veterinário... Depois a gente vai falar também sobre os tutores, né? É interessante interessante fazer alguns treinos, mas qual que é a principal diferença, o principal cuidado que a gente tem que ter quando é gato? Sim. Bom, no consultório, os gatinhos já chegam bem assustados por conta de cheiro, de barulho, de local diferente, né? Tudo começa no transporte da casa até o consultório.
Então, no consultório, a gente sempre tem que ter a preocupação de ser um lugar calmo, de ser um lugar que não tenha muitos odores, né, de cão, que isso atrapalha bastante. Hoje em dia tem bastante clínica que já tem a diferenciação, uma sala só para cães, uma sala só para gatos. Isso é muito importante. A gente coloca o feromônio na tomada também, que isso é legal. Fala baixo, com tom baixo, conversa, deixa o gatinho solto, cheirando a sala, conhecendo. Sem Acho pressa. O sem atendimento de pressa, gato, ele é isso. sem pressa. Demorado, deixa o gatinho conhecer, deixa no tempo dele. Mas A esses gente- protocolos de sem pressa, ele não é adotado em em todas as clínicas ou em todos os hospitais veterinários. Não, infelizmente não. Assim, isso, pra quem tá acostumado a lidar com felinos, já tem meio que essa ciência dessa obrigação. Porque, assim, se você não tem essa paciência, normalmente dificulta o atendimento. Se você forçar o gato a sair da caixa de transporte, por exemplo, vai ser muito mais difícil para você conseguir examinar esse bichinho. Então, isso que a Deise falou do preparo, é muito importante todo o preparo na casa, até o gato entrar na caixa, o processo antes de ir para a clínica, como que vai ser feito o transporte, tudo isso influencia lá no atendimento. E ela também faz atendimento em domicílio. Então, Sim. assim, né, em domicílio, acaba que a gente pula essas etapas mais complexas, né? Mas, de todo modo, ela também tem que ter todos esses cuidados, né? Do manejo, ela chegar com cheiro de outros gatos. Então, assim, tudo é manejo, né? É uma coisa, assim, a palavra que eu mais tenho falado ultimamente. Tudo depende do manejo, né? A gente tem que estar tudo muito planejadinho para tentar que seja o menos estressante possível, né? Porque para eles é difícil tanto sair de casa, quanto receber uma pessoa diferente também, né? Mas tem algum... Assim, normalmente os cães, Os cães. Os gatos. Eu falei cães pensando em gato. Mas eles... a maioria deles ficam estressados Sim. pra sair de casa. De sair de casa, sim. De sair Né? de Não é que nem casa, cachorro, que o cachorro vai lá é meio bobão, né? Tem cachorro, claro, que fica estressado quando ele entra no carro. Às vezes ele já entende que ele vai ter que ir por uma clínica ou vai tomar banho, né? Porque às vezes ele só entra no carro para isso. Do contrário, o gato, ele normalmente É estressante. é estressante para ele. Sim. Por mais que esse gato seja um bichinho em casa super dócil com pessoas, tranquilo, ele vai... É porque tem toda a questão territorial, né? Para o gatinho se sentir bem e seguro, ele precisa ter previsibilidade. Então, quando a gente fala que o gato é territorialista, tem pessoas que falam, ele é dono do ambiente. Não, não é isso. É que para ele se sentir bem, como ele na natureza, ele é um predador na natureza, né? Se ele estivesse lá na natureza vivendo feliz e contente, mas ele também é presa de animais maiores. Então, instintivamente, eles carregam isso. Então, eu preciso ter controle do ambiente, eu preciso estar com tudo certinho aqui para eu viver bem. A partir do momento que você quer tirar ele de casa, ou que você, né, traz uma outra pessoa, tudo é muito difícil para o gato, né? Eles gostam previsibilidade, né? Os gatinhos, eles se sentem bem quando eles conhecem tudo, quando eles sabem tudo que vai acontecer. Tudo que sai disso, o ideal é sempre a gente ter um treinamento, né? Então, tudo que for acontecer, a gente já treinar previamente para que ele se sinta melhor diante dessas situações, né? Tá. Normalmente os gatinhos ficam mais tranquilos, né, Deise, com atendimento em casa? Assim, Fica. no geral? Em casa, eu sempre peço pro tutor não prender o animal, né? Deixar tudo liberado para ele. Eu chego, calma. Eu coloco minhas coisas no chão, eu sento no chão para o Eles vão cheirar animalzinho tudo, é muito vir, engraçado. me conhecer, cheirar minha mala. Eles vão fuçar nas coisas dela, Eles muito legal. adoram o cheiro da mala, que tem cheiro de outros gatinhos, então eles cheiram, conhecem. Às vezes eu levo um brinquedinho para começar com algo mais gostoso, para fazer uma amizade, um petisco Dá diferente. vacina que os bichos nem percebem que eles comendo um petisco. Mas, É muito legal. mas acontece de você chegar na casa e o gato fugir? Acontece. E aí você fica lá um tempo, tem que ficar lá um tempão. Fico. Tem atendimento que às vezes eu não consigo tocar no gatinho. Eu volto outras vezes na casa. Eu vou, escuto o tutor, a gente conversa várias vezes. Eu procuro não invadir o espaço do animal, porque senão ele vai criar um trauma de mim e aí eu nunca vou conseguir fazer nada do que eu desejo, né? Não vou conseguir examinar, não vou conseguir coletar um sangue. Então, preciso da confiança dele. E os tutores entendem esse protocolo? Entendem. Os tutores de felino, hoje em dia, todos entendem. E eles gostam muito disso, né? Eles procuram realmente um profissional especializado justamente para isso, para que não... Porque eles sabem que o animalzinho é um animal mais assustado e que
tem suas diferenças, não é um cachorro, enfim, tudo isso faz a diferença. E muitos tutores já têm aflições de eventuais situações de ida à clínica que foi traumática. Sim. Então, quando o profissional pensa o tutor pensa na possibilidade de ter um profissional especializado que vem em casa, é um alívio. Né? Então, assim, por isso que os profissionais estão realmente, né, se esforçando nessa parte, porque é um diferencial muito grande, né? Para os tutores isso é muito valioso, né? Não fazer o gato sofrer, porque tem animais que realmente sofrem muito sofrem porque provavelmente houve alguma falha do manejo, né? Então, a gente precisa, do início, sempre, né, levar informação, estruturar muito isso para as pessoas, o que deve fazer, porque quando tiver um episódio de sair de casa, fazer certinho, porque senão o bicho traumatiza mesmo, sabe? E pra gente também é importante, né? Porque é um exame que não é fidedigno, um exame físico, um exame de sangue que é feito sob estresse, tudo isso altera. E tudo isso acaba num diagnóstico errado. Então, a gente precisa das formas feitas corretamente. Então, a partir do momento que, né, se começou a falar sobre especialização em felinos e tudo mais, é importante, porque na faculdade a gente não tem isso. A gente aprende a atender felinos como se fosse um cão pequeno. Então, e é muito diferente. Espécie, doenças, medicações, dose de medicação, manejo em si. Então, assim, são coisas muito importantes. É muito interessante isso que você falou, que você vai na casa e muitas vezes você não toca. Vocês estão ouvindo, gente? Hein, gente, que estão assistindo? Tem que ter muita paciência. Às vezes vocês não tocam. Você vai lá para ele acostumar com tua voz, teu cheiro, aproximar de você. Então tem todo esse cuidado que é importante que os tutores de gato tenham consciência. Porque tem alguns ainda, deve ter, claro, né, por falta de conhecimento, que são mais imediatistas. Então, não, mas você não vai vacinar? Sempre tem. Mas você não vai olhar? Sempre mas tem. aí você... quando você chega, você consegue explicar. Isso, eu explico da melhor forma possível, né? Falo que é bom pro animal, porque às vezes a pessoa não entende que a gente tem que ser bom pro animal, né? A pessoa quer que eu vá lá, resolva o problema e ponto. Aí eu explico que o animal tá com medo. Às vezes a pessoa me recebe com o gato no colo. Aí quando abre a porta, o gato arranha a pessoa inteira. Então assim, não deixa o gatinho no sofá. A gente não toca a campainha. A gente avisa que tá chegando. A pessoa avisa o interfone. Porque tem muitos gatos que quando ouvem a campainha se esconde. Então, quando a Daisy tá chegando, eu falo a gente porque eu acompanho ela em vários atendimentos, né? E é engraçado que às vezes uma chega primeiro que a outra e aí a pessoa da casa pode tocar a campainha. E, tipo, nenhuma das duas toca, porque a gente já sabe que isso é gatilho para muitos gatinhos. Toca a campainha, ele acha que é algum prestador de serviço, alguma situação que ele relembra, assustadora, e vai se esconder. E aí a gente perde o gato. Então a gente faz tudo ali, o tutor avisa a portaria, libera, a gente entra, e o gato, quando vê, tá lá deitadinho, continua deitadinho, né? Então são pequenas coisas que fazem uma diferença absurda. E assim, isso que ela falou de ir na casa da pessoa e às vezes não conseguir colocar a mão no gato no primeiro dia, porque uma das partes... Óbvio que o exame físico, ela precisa tocar, precisa palpar, precisa fazer tudo isso. Mas o que o tutor vai contar, né? Sobre a urina, as fezes, o comportamento, como que ele tá. Esse relato é extremamente importante. Então, não é perdido, né? Faz parte mesmo às vezes eu fico 2 horas só ouvindo o tutor. Às vezes até é melhor, né? Você consegue tirar mais informação do tutor do que se tivesse ali com um gatinho ali de uma vez de primeira, né? Então, assim, isso vai depender muito de cada indivíduo, né? Tem gatinho que vai precisar fazer assim, tem gatinho que não liga, né? Que simplesmente vem, tem gatinho joga, que vem, que brinca. Né? Na minha visão, a maioria é mais tímido. Não é assim, né? Então, no primeiro momento, sim. Mas, tem os que a gente compra pela barriga, que gosta muito do petisco, que hoje o da moda é o churu, que é aquele sachêzinho que a maioria dos gatos gosta. Outros vão gostar dos brinquedos, que a gente, que ela leva e tal. Então, assim, a gente consegue atrair de alguma forma, né? E tudo isso, o tutor, às vezes, já fala antes do atendimento, ela já vai preparada, né? Então, tudo é muita conversa, né? E assim, sem pressa, sem pressa. Você não tem como ter uma agenda ali de a cada 20 minutos atender um gato. Impossível. Porque vai ter atendimento que você vai fazer a consulta toda com o gato dentro da caixa porque ele não quis sair. Se não é alguma coisa emergencial, que precisa tocar e tal. Então, assim, é total de paciência. Esse atendimento de 2 horas...
acontece tanto... Você atende em clínica ou hospital veterinário? Você atende em domicílio, na casa, e você atende em clínica? Isso, na clínica que eu atendo lá, a gente atende cão e gato. Tá. E aí, na clínica, tende a ser mais rápido, porque tanto o gato tá assustado, quanto o tutor também tá. E aí a gente tá num espaço mais recluso, eu tento, lógico, fazer tudo da melhor forma, mas na clínica sempre é um pouco mais rápido. Mas em casa, realmente, eu vou, às vezes, quando tem um atendimento, eu deixo 2 horas disponível, às vezes até 3, né? Porque a gente mora em São Paulo, então o trajeto de uma casa para outra. Não dá A pra gente fazer sempre 1000 tem que consultas pensar. no dia, Não dá para fazer impossível. muitas consultas num dia, porque é muito tempo, né? O deslocamento. E então eu já separo bastante tempo para aquilo. Quando são coisas mais rápidas, por exemplo, quando o tutor me chama só para uma vacina, que é um gatinho que eu tô acostumada, que eu vou anualmente, e aí eu consigo marcar mais atendimentos porque não é algo que demora tanto. E aí eu já conheço, já sei que aquele gatinho gosta ou de sachê, ou de churu, ou ele só gosta de brincar, ou ele só gosta de petisco seco. Então, quando já é meu paciente, eu já conheço, já sei o tempo que eu vou demorar, né? E é tranquilo? Você aplica a vacina e ele fica ali, ele fica entretido tanto com a comida, porque acho que o tutor fica com 2 pessoas, né? Você vai aplicar Isso. a vacina e aí tem uma outra pessoa ali que vai distraindo. Não, normalmente a Daisy vai só, né? Não, eu vou sozinha. A maioria Sim. das vezes ela vai Não, mas sozinha. eu digo, fica o tutor O junto. tutor, sim. 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 Quando você fala de segurar, né? Se precisa segurar. Então, o lance de segurar é complexo, porque assim, você segurar o gato, quanto mais você às força, vezes é pior. a contenção pro gato é muito complexa. Mas ele fica? Então, Quando, a por gente, exemplo, tá por com- isso que a gente tem todas essas técnicas, porque quanto mais natural for, de repente atrair o gato pro colo dela, que ela consiga examinar o gato no colo, é infinitamente melhor. O gato vai se sentir muito mais tranquilo do que você arrumar uma mesa, pegar o gato de onde ele tá, colocar lá na mesa, pedir pro tutor, segura com força. Não dá. Com Mas é gato não dá pra possível fazer desse jeito, ele lá no seu colo, aí Sim. alguém tá dando alguma coisa, ele tá lá distraído. e entretida, você ela ausculta, ela fere temperatura e o gato nem percebe. Mas consegue dar a vacina também desse Consegue, jeito? Consegue. Quanto mais novinho, às vezes a gente consegue acostumar melhor, né? Agora, se é o caso que a Carol falou, que é um gato que já sofreu traumas anteriores em clínica, em hospital, Aí tem que aí ir é mais descobrindo, difícil, né? isso. Descobrindo o caminho mais fácil. Mas, por exemplo, filhotes, que a gente tava com uma leva de filhotes até pra adoção e tal. Cara, você bota lá o petisco, eles comendo, ela vai, faz a vacina, o gato nem olha, ele não para de comer. Ai, que maravilha. Então, Mas assim, que gato esses gatinhos tão agora... pequenininho, eles são tão pequenos em relação a cachorro, né? Sim, Que parece que sim. vai incomodar. Sim, e assim, esses gatinhos que são manejados dessa forma desde o começo, vão ser gatinhos que vão permitir a vida toda, né? O convívio ali com a veterinária, o manejo, né? Por isso que é tão importante a gente, no dia a dia, fazer esses treinamentos, né? Porque É isso que eu viver queria- é treinamento, né? Eu ia perguntar sobre essa questão dos Tudo treinos. que a gente faz ali no dia a dia vai refletir no dia que o gato precisar ir para um atendimento emergencial, um dia que ele estiver doente. Todas aquelas questões que a gente sabe muito bem, né, que estressa cachorro, também com os gatinhos, esse treinamento que é pouco falado, né, para os gatos, né? Até quando a gente veio aqui falar do hotel, a gente falou de esconder a caixa de transporte. Então, assim, a caixa de transporte, ela é o cinto de segurança do gato. Então, nunca ela pode ser escondida, né? Para sair de casa, ele sempre vai ter que estar naquilo lá. Então, como é que você vai esconder aquilo da vida do bicho? Aquilo tem que fazer parte da rotina. Então, são todas essas coisinhas, né? Que vão culminar aí no momento do atendimento veterinário ser mais tranquilo, né? E é isso que eu queria saber. Sobre essa questão da caixa de transporte, de treinos, pra gente fazer ali o atendimento ficar melhor, né? Porque nunca é legal, né? A gente no médico, Tomar injeção, médico e no não. dentista é sempre muito odeio muito, né? Então, se a gente não gosta de estar num ambiente ali, né, de saúde, imagina eles, né, que nem estão entendendo nada. Mas o que eu queria saber era sobre isso. Por um tutor de gato, principalmente, que hoje é gato, gente, hoje. Então, o que o tutor do gato ele pode fazer para que, quando precise passar por uma consulta, seja menos estressante para esse gato? Quais são as medidas que ele precisa ter no dia a dia dele? Porque também não é assim, vou começar hoje para amanhã.
Não, precisa ali... E aí eu queria saber, acho que a Carol pode até responder melhor, a Deise pode complementar, mas essa questão do treino da caixa de transporte, que é bem importante para o gato não estranhar, eu queria saber sobre isso, em relação a gatos, tanto filhotes como gatos adultos e que foram adotados. É possível fazer esse treino? É possível a gente fazer com que o gato goste da caixa de transporte e que seja realmente mais confortável e menos estressante ali na hora do procedimento, na hora de sair de casa? Uhum. Sim, é possível, né? Só que assim, vai exigir do tutor uma atenção a mais. Então, a partir do momento que esse gatinho chega, independente dele ser filhote ou adulto, né? Por isso que é importante sempre buscar um veterinário que entende de gatinhos. Se você não tem experiência, procura um profissional de comportamento para te orientar sobre essas coisas. Então, assim, o que é o melhor a fazer? Qual que é a história desse gato? Que traumas ele tem? Que situações que ele já passou? Às vezes a gente não sabe muito, né? Se for um animalzinho resgatado, a gente não sabe muito. Mas o padrão a gente vai ter que escolher a caixa ideal. Qual que é a caixa ideal? Infelizmente... O que é caixa ideal? No mercado, a gente vai ver... Material, o material. O tamanho... A resistência, ela tem que ser... Para os gatos, ela tem que ser uma caixa que desmonta, que abre a parte de cima. Então, assim, uma caixa que desmonta fácil a parte de cima. E tem até algumas caixas... aqui no Brasil, a gente tem poucas. São marcas importadas que a gente tem aqui. Que abre uma portinha em cima. Porque quando você quer colocar o gato pela caixa de transporte tradicional, normalmente eles odeiam. Eles odeiam entrar. Eles se esticam, eles não querem entrar. Tudo isso porque não houve um treino, né? Porque você forçar a barra com o gato, qualquer coisa, ele não vai querer. E é a forma que a gente tem, às vezes, de que a gente está acostumado a pegar o gato no colo e a gente coloca pela parte de cima, normalmente é mais tranquila. Então, a gente também faz treinos, né, de incentivar o gato a comer um petisco dentro da caixa, que nem a gente faz com o cachorro. Fazer com que ele transite por aquele material e aquilo faça parte da rotina, tenha um cobertor gostosinho, que coisas legais aconteçam ali dentro, né? E, assim, sempre ser um tamanho confortável e ideal para o gato. Então, assim, aí eu peguei um filhote, aí o pessoal vai lá e compra uma caixa de hamster, que é desse tamanho. Só que o gato vai crescer. E para ser confortável para o gato, a mesma linha que eu falo para as pessoas que vão fazer viagem internacional, que estão preocupadas com o bem-estar do gato, né, que eu faço esse tipo de assessoria, a caixa que eu oriento para viagem internacional é a mesma caixa que eu vou recomendar para o dia a dia, porque ela tem que ser resistente, se cair no chão ela não pode abrir, não pode trincar, porque o teu gato tá ali dentro, é o cinto de segurança do gato. E tudo bem, o gato filhote, ele já comprar uma caixa maior. Sim, sem problema nenhum. Para quando ele ficar adulto? Eu sempre falo que a caixa é um investimento para a vida. Se você comprar uma caixa legal, que não é barata, ela vai durar a vida inteira desse gato. Se você comprar no tamanho ideal, né? Obviamente, se atentando se é um Maine Coon, se vai pesar 10 quilos, todas essas coisas. Então, assim, sempre pensar no maior. E aí, se ficar muito espaçoso, você pode colocar um cobertor fofinho. A gente não vai transportar o gato sem cobrir a caixa. Então, assim, não tem problema ela ser grande, né? O pior é ser menor. Essa questão de cobrir. Por quê? Porque tem gente que não sabe. Eu mesma não sabia essa questão do gato, de cobrir a caixa, porque seria melhor. Eu sei que com cães, quando a gente leva cães para curso, a gente acaba cobrindo a caixa, né? Quando eles estão lá, que a gente tá em curso, tá tendo alguma coisa, um workshop sobre adestramento, comportamento, a gente cobre para ele não ter a visão ali, tanto estímulo acontecendo. Mas com gato... É a mesma coisa. Eu não sabia. É o mesmo pensamento, né? A gente tenta evitar os estímulos. Porque pensa só, se pro gato é tão difícil sair de casa, é importante para ele a previsibilidade, a tranquilidade da casa, a rotina da casa. Tudo que ele ver de dentro daquela caixinha, balançando, você imagina como é assustador para eles. Então, tem gatinho que vai vocalizar, tem gatinho que vai se enrolar, vai ficar apavorado. Então, quando você inibe esse contato visual, eles tendem a ficar mais tranquilos, né? Porque é aquela coisa, eu sempre brinco, o que o coração não vê, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é exatamente isso, né? Eles tendem a ficar muito mais calmos. Então, a gente normalmente a caixinha de transporte tem lá os buraquinhos, tem a porta principal. Então, hoje em dia já tem gente que faz isso, faz os tecidos já com o buraquinho, né, da parte que segura a caixa. A gente sempre recomenda segurar por baixo, não contar com essa alcinha, porque já teve muito acidente, né, de caixa
a alça sai, né? A caixa cai no chão e se abre, o gato foge. Então, assim, independente da caixa ser a mais maravilhosa possível, pensa só. Qual que é o melhor conforto pro gatinho? Você ficar só segurando em cima e ele ir balançando ou você segurar embaixo e dar uma estabilidade melhor? Então, ter o cuidado, né? Como que vai colocar no carro. Você pode afivelar o cinto de segurança para ficar mais seguro. Sempre colocar um paninho. Eu quero morrer quando eu vejo gato sem nada na caixa, sabe? Então, assim, coloca um tapete higiênico para se caso tiver algum acidente, põe uma coberta fofinha, de preferência, a cobertinha que já tá na casa, que tá com seu cheiro, com cheiro de casa. Depois você lava, usa ela da caixa de transporte para a mesa de atendimento, quando chegar lá na clínica do veterinário, na mesa de exame, né? Então, assim, deixar que a caixa de transporte, o paninho, tudo remete ao conforto da casa dele. Então, tudo isso vai acabar fazendo com que ele fique mais tranquilo, né? E eu queria, Carol, já que você está falando de todo esse processo para o gato se acostumar e ficar melhor dentro da caixa, será que você poderia tentar aqui, né? É meio difícil, mas falar desse processo, assim, qual que é o primeiro passo? Primeiro você vai lá e escolhe a caixa. Aí você começa, então, a jogar algum alimento, assim, tentar... o melhor, gente, é consultar e contratar uma pessoa... na verdade, pra orientar cada caso, porque cada gatinho vai reagir de uma forma, né? Sim, mas, por exemplo, se tem uma pessoa aqui que tá querendo tá com a caixa ali, né? E já tem uma noção... Mas o ideal é isso, né? É sempre tentar chamar alguém que entende de comportamento feliz. Sempre chamar a Carol. Por favor, sempre chamar a Carol. Não, eu ia falar, chama a Daisy, conversa com o veterinário também, porque é importante, né? Não, e a gente vai falar... Precisa sempre falar. A gente vai falar sobre algumas outras coisas também, mas é claro que a gente... Chama a Daisy ou chama a Carol. E aí a Daisy também fala, olha, chama a Carol. Os meus clientes são pacientes da Daisy. Os pacientes da Daisy são meus clientes. Todo mundo aqui em casa. A gente tá em família. Todo mundo em casa. Mas o que eu queria, se uma parte de treino, assim, um resumo de treino. Isso, um resumo de treino pra... minha caixa tá lá. Então, tô tirando do armário pra deixar ali disponível pro meu gato, pra tentar acostumar ele ali a entrar na caixa, ser menos traumatizante. Então, essa questão assim, começa então brincando, colocando um tapetinho, jogando uma comidinha, depois, que hora que cobre essa caixa, cobre em casa mesmo, pra eles acostumarem, fecha essa caixa. Se você conseguir só... falar ali de forma resumida, mas o ideal sempre é, de novo, né? Tô sendo repetitiva. Chama a Carol a Daisy, mas assim, pra quem tá ali já tem uma noçãozinha, como é que você explicaria esse processo, né, de treino? De primeira, o que eu posso falar é assim, se o gato tem muito trauma, tá? Se já teve experiências muito negativas, joga essa caixa de transporte fora. Bolsa de transporte, caixa, vamos dispensar. Na maioria das vezes, as pessoas já não têm as caixas ideais, tá? É muito raro eu pedir pra pessoa, me manda uma foto da caixa. Ninguém. Assim, é muito raro mesmo. Porque o mercado impõe coisas que não servem direito para os bichos, né? É material que não é seguro, né? Que é frágil. Nossa, tem umas que custa R$29,90. Nunca vai ser uma coisa E aí, boa. assim, é tudo de plástico. A porta precisa ser de metal. A gente precisa ter essa noção do tamanho. Então, assim, dispensa o que você tem e vai buscar uma caixa que seja... Quando a gente vai fazer a parte de viagem internacional, a gente segue uma normativa que é a IATA, que é um órgão regulador de segurança, tanto para passageiros humanos quanto para viagem com animais. Então, quando você for buscar uma caixa, né, para eu não falar marca, porque tem N coisas que podem servir, procura uma caixa que é regulamentada para viagem, que seja regulamentada pela IATA. 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 E aí você vai conseguir achar as marcas que têm essa regulamentação e aí você vai conseguir ver que marca que é. E aí você vai ter que ter a noção de avaliar o tamanho. Então, assim, para o meu gato, para ele caber confortavelmente em pé, com um espaço ainda de uns 4, 5 dedos acima da cabeça. Então, assim, precisa ser grande. Ele precisa ter espaço para dar 360, né? Então, mas ele fica enroladinho lá no fundo. Não interessa. Se ele quiser ficar nessa posição, é uma opção dele, mas ele precisa caber confortavelmente. Porque se a caixa for muito pequena, é difícil se a gente precisar tirar o gato ou colocar ele lá dentro por algum motivo, né? E o que eu vejo pela minha experiência? Quando você compra a caixa nova, quando você chega com a caixa nova em casa, eles amam.
Porque é um negócio novo, o gato se atrai pelo novo. Então, você dispensou aquela lá, doa para um protetor que precisa de caixa de transporte. E aí, você vai chegar... As caixas mais legais, as mais seguras, elas saem à porta. Normalmente, a porta é de metal, ela desmonta. E aí, você deixa aquela toquinha. Vai ser uma toquinha pro gato. Chegou, limpa, higieniza o que você precisar. Normalmente, eu falo, leva pro chuveiro, lava para tirar qualquer cheiro. E deixa ali. Ele vai entrar, vai brincar, você põe um paninho e começa a tentar tornar aquilo ali atrativo. Aí, você pode usar o churu, o sachê, colocar lá dentro, num pirizinho, num potinho pro gato ir comer. Se o gato não demonstrar interesse em entrar, você já desmonta, começa com ela desmontada, tira a parte de cima, faz uma caminha aberta. Normalmente eles se interessam dela mais fechada, eles preferem a toquinha. E às vezes até colocar um cobertor por cima da caixa, para ficar mais toquinha ainda, mais esconderijo ainda. E aí, posicionando pela casa, porque assim, se aquilo fica ali sem graça, eternamente no mesmo lugar, perde a graça pro gato. Assim como a gente faz rodízio de brinquedos, de mordedores para cachorro, para gato é mais ou menos a mesma coisa. Eles sim precisam da previsibilidade, mas eles gostam do novo. Então, se você fizer um rodízio de brinquedos, se você movimentar essa caixa, um dia você pega, põe em cima do sofá, outro dia você pega, põe em cima... Eles amam esse manejo. Então, isso é uma forma de você estimular, fazer com que a caixa faça parte da rotina de casa. E aí, de vez em quando, vai ali, troca um paninho, sempre vai dar um petisco diferente, associa perto da caixa, em cima da caixa, dentro da caixa. Em que momento você fecha? Que você coloca a portinha, que você fala, eu acho que ele tá ficando legal ali. Eu sempre falo que quando a gente vai avançar para a parte mais difícil do treino, a gente aproveitar as oportunidades. O gatinho tá tirando um cochilo lá dentro. Aí você pode, de repente, eu tô vendo que ele tá dormindo na caixa algumas vezes. Então, você vai lá, encaixa a portinha de novo. E aí, num momento que ele esteja tranquilo e relaxado, você vai lá e começa, fecha e abre, para ele se acostumar com o som. Aí você vai repetir isso lá 10, 20 vezes. Ele não ligou? Depois você começa a fechar a portinha e deixar um minutinho. Então, assim, é um processo. Talvez você precise de 1 ano para você fazer todo esse processo. E aí, quando eventualmente precisar, o seu gato está habituado. E aí, depois que ele já tá acostumado a ficar lá dentro, com a portinha fechada, aí começa a movimentar essa caixa pela casa. Exatamente. Tá. Aí você pode simular a saída pro hall do elevador, a descida do elevador. E assim, quando a gente sai de casa, a gente tem que sempre pensar em tudo que acontece fora de casa. Sons, pessoas que você vai encontrar, cachorro latindo. Então, por isso que o cobrir a caixa antes de sair é tão importante, né? Porque ele já tem ali aquela relação com a caixa de meu porto seguro, aqui é um pedaço da minha casinha. E aí, quando você cobre, ele ouve as coisas, mas ele não tá vendo. Então, eu tô protegido, aqui eu tô protegido. Então, sim, a chance, né, dele se sentir mais tranquilo é melhor. Então, aí a gente começa a recriar essas situações. Então, por exemplo, tem famílias que eu auxiliei na consultoria de mudança de país que não tinha carro. Carol, como que a gente vai fazer? Aí eles pegavam Uber. E fazia o percurso, né, com o carro. Não é tão ideal, porque cada hora é um carro, cada hora tem um cheiro. Mas, assim, a gente tem que ir colocando na balança, né? O que a gente precisa recriar, o que vai ser importante. São horas de viagem e tal. E aí deu super certo. Então, assim, tudo depende, né, de como o gatinho tá indo, o tempo que você tem. Então, antes do processo de você realmente precisar tirar o bicho, é muito mais fácil, né? Porque pensa só, se o bicho tá doente, você vai estar nervoso, você vai estar aflito, você vai estar com pressa. Se você se planejar para fazer um treininho, todo mundo tá de boa. E aí você dá uma brincada com o gato antes, deixa ele se cansar. Aí quando ele estiver cansadinho, baixou a energia, dá o alimento, incentiva ele a tirar um cochilo dentro da caixa. Aí você aproveita essa oportunidade. É que isso dá muito trabalho pro tutor. Então, infelizmente, as pessoas não fazem tudo isso. Não, dá trabalho, né? Mas todo tutor de gato deveria fazer. Porque é muito importante, né? O medo, né? Assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. Sentir medo, eu acho que é uma das sensações piores que existem. E pânico, né? Porque o gato vai entrar em pânico. E ele não entende o que tá acontecendo, né? Porque você sente medo, mas você sabe normalmente, né? Dependendo da situação, o que vai vir depois. O gatinho não vai saber. Então, é nossa responsabilidade mesmo cuidar dessa parte para que seja o menos estressante possível. Essas coisas que eles são obrigados a passar, né? E o ideal é que todos façam esse treinamento, porque por mais que hoje em dia tenha muito atendimento em domicílio, tenha profissionais que façam exames em domicílio, existem coisas que a gente não consegue fazer em casa. Então,
Quando o animal está com alguma emergência, ou quando é algum exame um pouco mais complexo, que a gente realmente não consegue fazer em casa, é um animal que precisa ser internado. Então, esse animal ele também precisa desse treinamento. Ele pode ter... eu sempre falo que eu não atendo emergência em domicílio. Não tem como, né? Então, assim, a pessoa precisa ir para um lugar onde tem um suporte melhor para o animal. Então, é ideal que todos os animais tenham esse treinamento, até para os tutores que gostam do atendimento em domicílio. Porque em algum momento vai ter uma coisa emergencial, vai ter que sair, né? sim. Os exames, né? Que nem exame de imagem, dificilmente você consegue profissional, né, de confiança que vai em casa. Então, é indispensável, isso vai fazer parte da vida dele sempre, entendeu? E o que eu queria também saber, se é possível com gato, porque com cachorro fazer também o treino com a caixa. Eu tô vendo que é muito parecido com cachorro, mas eu não sabia da real necessidade de fazer o treino, porque vai ajudar muito antes do atendimento, quando vai sair de casa. Eu não sabia que era tão importante assim. Eu não sabia. O que eu achei bacana é que é muito parecido com quando a gente faz treino de caixa com cachorro. O que eu queria saber também é em relação, por exemplo, você está falando de exame de imagem, né? Às vezes vai fazer um raio-x, ultrassom. É possível a gente também fazer um treinamento com cachorro? É possível. Total. De você pegar, deixar às vezes ele um pouquinho mais esticadinho, de você simular que você tá dando uma injeção ali, uma vacina, pegar um... Né? Super. Mesma coisa, é igualzinho. Dá pra fazer todo... Dá super pra fazer. Quando você tem filhote, é mais fácil. Né? Então, assim, por exemplo, todos os gatinhos que foram adotados, os últimos que foram adotados comigo, eu falei que todo mundo fez consultoria. Ou eu fui na casa ou fez online, entendeu? Para passar essas orientações. Então, assim, tem que futucar na boca, tem que futucar no ouvido, tem que apertar, mas tudo isso diante... O gatinho veio até você, depois que ele brincou, surtou, pipocou, veio no seu colo, faz um carinho, mexe no rabo, mexe no dedo. A gente vai dessensibilizando, né? Para que quando a gente precisar realmente tocar, ele não vai ligar, ele não vai se importar. Pra ele não porque entender ele que foi aquilo é o fim do mundo. Agora, o desafio maior é quando é um gatinho maior, que tem trauma. Mas assim, se a gente aproveitar as situações, né? Então, quando o gatinho vem, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho dificuldade de cortar a unha. Né? Então, vamos tentar, de repente, faz uma brincadeira legal. Eu ia falar... Gente, o que acontece com esses convidados aqui? A última episódio que a gente gravou com as meninas do Aloha, com a Carla e com a Adri, eu ia falar, ela já falava sem eu perguntar, e tava na ordem. Tava na ordem. Eu falei pra Carla, assim, porque eu sempre mando sempre mando pra Carlinha, o roteiro, né? Às vezes ela manda. Falando isso. Aí eu falei, mas como que é? Tá falando é tudo que... Ela leu aqui, aí a Carla até deu risada. Eu falei, poderes. gente, a Adri é bruxa. E aí foram falando, eu ia perguntar agora em relação a essa questão da unha. Porque gato, é assim, que eu tenho um pouco de medo de gato. Já falei sobre isso, né? Que eu tenho um pouco de medo, porque quando é pra arranhar e morder, é doído, é dolorido ali o negócio. Sim. Essa questão da unha, pra cortar a unha, quando é um gato filhote, é mais tranquilo, né? Falando aqui de treinamento, de manipulação, quando é um gato maior, esse treino, ele pode ser feito também, parecido com cachorro? Como é que é? E outra coisa quando precisa cortar mesmo a unha? Porque tem essa necessidade, não tem? Ou não, gato não é que nem cachorro? Fala você, depois eu falo da Yasmin. Então... assim, o que eu sugiro sempre? Os gatos, às vezes, sem querer... Vou dar um exemplo da minha gata. Minha gata mais velha, de 15 anos. Ela tá deitada no meu colo lá, fofíssima. Se solta uma bomba ou se vem um trovão, ela dá um salto que ela me rasga inteira. Então, assim, num susto, os gatinhos tendem a dar, né, pra dar o impulso do pulo. Às vezes, eles podem te arranhar e te machucar sem querer. Imaginei desenho animado, gato fazendo isso. Mas é exatamente isso. A minha gata é assim. Ela fica apavorada. Tá. Então, aí ela dá esse salto e vai pra baixo da cama. Então, assim, nessa eu já me arregacei várias vezes, né? Tipo, de arranhar a perna com a calça e tudo mais. Então, assim, por segurança, né, é sempre legal você fazer o corte, principalmente se você tem outros gatos. E tem algum tipo de conflito. Porque gato é aquela coisa, gatos que, de repente, né, só convivem ali, não tem uma amizade e tal, às vezes rolam uns tapas. E os tapas é sempre na cara. Então, aquela unha pontiaguda no olho é a porta perfeita para úlcera de córnea. Então, assim, tem mais... Sempre a orientação que eu dou. Chegou neném em casa, tem mais de um gato, é
interessante cortar por segurança. Não que o gato vai vir e vai te retalhar de noite. Isso não vai acontecer. Que horror. Mas é por essas situações sem querer mesmo, sabe? Então, assim, às vezes eles vão dar uma corrida brincando e dão um coice com as patinhas de trás. E quem tem gato sabe o que eu tô falando. Dessas arranhadas que são doídas. Então, assim, normalmente a gente apara só as da frente. E, assim, treinando de filhote, obviamente, vai ser infinitamente mais fácil. Mas os gatinhos maiores que têm um pouco mais de dificuldade, eu falo pro tutor, falo, olha, tá dormindinho? Começa a ir dessensibilizando. Traz o alicate pra passear ali pela cama, pelo sofá. Depois vai fazendo o posicionamento, que você precisa dar uma apertadinha no dedinho pra cortar. Vai fazendo todo esse ritual e depois vai cortando de uma em uma. Entendeu? A unha do gato vai demorar 2 semanas para crescer. Vai parando, devagarzinho. Uma por né? dia. Uma por dia, 2 por dia, né? Nos momentos de cochilo ali, para que seja tranquilo para ele também. Porque a contenção, normalmente, para cortar a unha, quando os bichos reclamam muito, é pela contenção. Não é nem pela unha. Tem bicho, assim, um cachorro que tem unha preta também é um trauma, né? Para cortar a unha. Mas por quê? Porque o bicho não pode se mexer, porque senão você machuca. Então, o que você faz? Você aperta. Quando você aperta, o bicho fala, vou morrer. Agora eu vou morrer. Então, você imagina o que passa na cabeça deles e a gente só quer cortar uma uninha, né? Tá. Então, por exemplo, essa ninhadinha que eu resgatei tem pouco tempo, os gatinhos estavam com menos de 60 dias, eu tava cortando a unha de todo mundo, tirando um pouquinho, mas fazendo todo o ritual e mexendo e tal, para eles se acostumarem, né? Então, vai ser muito mais tranquilo para eles. Então, a gente super pode fazer isso com qualquer gato. Agora conta, o que acontece com a Yasmin? É que a minha gatinha, eu adotei ela já com 4 para 5 anos. Então, ela nunca foi uma gata que foi associada a esse tipo de coisa. A corte de unha, a limpeza de ouvido, a escovação. Ela não então, era cuidada, né? Ela era negligenciada, vamos falar a verdade. Então, E gato tem essa questão muito de... Você tá falando... É que eu não entendo, né? Limpeza de ouvido, você tá falando. Tem alguns Sim. gatos que tem... Que precisa limpar? Sim, dependendo se tiver um otite, né? se tiver uma dor de naturalmente, ouvido. o animal saudável não vai precisar. Ah, tá. Mas a gente limpa também, pode ter otite do mesmo jeito, né? A minha, ela é braquicefálica, então ela tem o focinho mais curto. Então, ela tinha muito receio de toques. Tem gato que acha que vai morrer, né? Quando tá sendo segurado. Então, tudo teve que ser bem lento e gradual. E com a Carol do lado, né? Tipo, Carol... Isso que eu tô fazendo tá certo? Como que eu acostumo isso? Como que eu acostumo aquilo? Então, assim, a minha não sabia nem brincar de varinha. Ela foi aprendendo aos poucos. E a unha foi isso. Foi muito, muito lento. Era uma unha por vez. Era 3 churus por vez. Assim, churu é caríssimo, tá, Renata? Ela do que cortava a unha. Eu acho que você não comia sabe do que desse cortava. petisco, custa muito caro. Eu Ele vejo a Cris. Então, ele é um esse churu. sachêzinho que, tipo, custa muito caro. E assim, os gatos... A gata dela come... É muito engraçado, porque a gente cuidou dela esse final de semana. Ela é gordinha. E ela ama o churu. Ai, não conta. A gente... Que ela vai perguntar. É porque é muito fofo. Vamos Ela perguntar tomando a sobre sopinha, obesidade. que a gente mistura água pra incentivar, né? Cara, ela bebe, parece um cachorro bebendo. Tão empolgada, sabe? Então, assim, é muito fofinho. E eles amam esse negócio, mas é muito caro. Eu nunca, na verdade, eu não É caro. conheço. E assim, esse a gata dela não gosta de sachê, né? Mas Porque gato esse que é guloso- churu é parecido com... Mas a gente vai falar sobre isso. Tá. Eu quero saber se isso é parecido... Isso é um líquido? Ele é um creminho. Um creminho? É. Isso. Depois eu vou querer E é um saber. creminho bem saudável, assim, não é porcaritos, né? Então, Porcaritos. Assim, porque tem os petiscos porcaritos, né? A gente vai falar também sobre isso que eu quero perguntar pra vocês, Ele né? é importado, né? Não é nacional. Entendi. Ele tem várias versões fora, assim, são poucas calorias, é saudável pra essa coisa do hídrico e tal. Então, assim, é um negócio caro. Pra quem tem muito gato, né? Então, assim, eu tenho 3 gatos. Dos meus 3, 2 amam um churu. Então, assim, é pesado, né? Você ficar dando toda hora. Então, a gente procura usar com... aproveitar, né, as situações que são realmente necessárias, né? E aí encontrar outros petiscos mais acessíveis. Mas assim, tem gatinho que toma cápsula, se você só cobre com o churu, ele come, né? A cápsula ou comprimido de boa, Isso, fazer sem uma perceber. associação desde sempre. Desde quando é bebezinho, se precisa tomar um vermífugo ou alguma outra coisa, a gente já coloca num pires o comprimido,
Meleca com um pouquinho de churu, o gato lambe Às nem vezes na mão, sente. você bota na mão, assim, comprimido. Mas então ele é pastoso, ele não é líquido. Não, ele parece... é um creminho mesmo, é um creminho mousse, grossinho. um mousse, moussinho, tipo... Ele é grossinho. Não escorre, né? Tá. Então é muito legal isso pra você colocar num comedouro lento, né? Que você consegue, a gente consegue congelar também, que nem a gente faz pra cachorro. E é legal porque como ele é muito atrativo, né? Não são todos os gatos que gostam, né? Tem gatinho que não vai ligar. Mas, por exemplo, ele vem num sachê, então a gente normalmente abre e oferta ali no sachê. O meu gato, por exemplo, ele não come se for assim, ele só come se estiver no potinho dele. Então, até isso a gente tem que encontrar, porque às vezes o gato de um jeito, não né? gosta de uma forma e gosta de outro. A sopinha que a dela ama, se eu fizer, os meus não comem, porque fica muito, né, fica mais aguadinho. Aguado. Meu, a dela come, assim, com gosto. Ai, Coisa É que a mais minha bonitinha. deixou de gostar do sachê É. pra gostar do churu. Eu ainda assim continuo insistindo No no sachê. sachê. Vira e mexe, oferece um diferente, porque a gente não pode desistir. Não pode. E eu acho que é isso que... essa questão da alimentação, já que a gente já tá falando da alimentação. Então, a gente vai falar sobre isso, que eu quero falar sobre saúde, obesidade, sobre sachê, esse churu aí também. Mas, só para as pessoas, então, entenderem, é que para um atendimento... Quando o tutor tem gato, né? Ser menos estressante, fazer, então, esses treininhos, que são muito importantes em relação à caixa, fazer o toque e fazer tudo com muita calma e com muita paciência. Exatamente. Porque a gente não vai conseguir esse resultado de um dia para o outro. Então, é importante falar para vocês, tutores de felinos, que precisa ter paciência, precisa treinar, precisa fazer as coisas com o gato. Porque ele vai precisar... em algum momento, sair de casa, ele vai ter que ser atendido numa clínica, porque em situações de emergência não tem como fazer em domicílio. Não vai ser nem a veterinária que ele conhece, vai ser uma pessoa que está ali no atendimento emergencial. Então, assim, é importante se preparar para esse processo. É porque, assim, vão me xingar aqui, mas é que parece que tutor de felino, em relação a tutor de cachorro, né, de cães, ele acha que ele tem que ter... Não é que ele vai ter... Assim... Tem um pouco menos de demanda, né? Porque o gato não sai para passear todo dia, como os cachorros têm essa necessidade. Mas ainda... Mas tem outras coisas. Então. Tem outras responsabilidades. Então, que é são isso mesmo. imprescindíveis, Porque parece que... eu mais tenho fácil. gato... Não é mais E que é mais fácil. tranquilo e que tá tudo bem ausentar, ficar 12 Não. horas trabalhando e não fazer nada com o gato e não precisa fazer muita coisa. E eu tô falando isso porque não me xinguem, tutores de felinos, mas é que eu tinha essa visão. Se eu tivesse Mas quando um a gato. gente não conhece, eu fui ter contato com gato lá pelos meus 20 anos, né? Eu não tinha contato com gato e eu ouvia muitas pessoas falar, gato é isso, gato é aquilo. E eu cresci ouvindo isso. Quando eu conheci gato, eu falei, opa, estão me falando mentira há muitos anos. Porque entendeu? parece que não tem, não precisa fazer isso, não, porque gato é tranquilo, não, só colocar a comida dele tá tudo bem, ele vai ficar dormindo, vai comer e tá tudo certo, você não precisa fazer muita coisa, não. Essa ideia que eu tenho, e eu tenho certeza que que eu trabalho com cachorro, né, mas eu tenho contato com pessoas com gato, e eu já fiz cat sitter, mas a minha visão era... brinca, tá? Se ele quiser brincar, mas você não precisa dar tanta atenção. E não é o que acontece. Não. E hoje em dia, assim, como eu trabalho com consultoria comportamental, os problemas que estão chegando hoje são tudo meio que vindo dessa questão, né? Então, assim, porque o gato não dá trabalho, mas dá sim. Se tem muito gato, começa a ter desavença. E as casas são muito pequenas para a quantidade de gato. Então, assim, as pessoas que, de repente, não se prepararam para realmente entender o que um gatinho em casa demanda, começa a ter problemas, né? Questões indesejáveis para humanos, mas que muitas vezes são necessidades básicas dos gatinhos que não estão rolando ali no dia a dia, porque tem muito gato para pouco espaço, não consegue ter ali uma rotina estruturada, eles precisam sim de atividade todos os dias, enriquecimento ambiental, coisa para gastar energia, precisa de itens para poder afiar as unhas, tem muitas coisas ali que você precisa incluir de atividade no dia a dia, né? Então, assim, quem achava isso, muitas vezes está aprendendo na marra, né? Porque começa a ter um monte de questão e, assim, coisas bem sérias acontecem por realmente não ter essa noção. É por ignorância, mas não na maldade. É ignorância de não ter o conhecimento por mesmo. Não saber mesmo. Porque tem gente que fala, tô com um gatinho, eu vou pegar outro pra ele ficar mais feliz. E a gente sabe que é diferente Aí pega 9.
Ao invés de um. É que diferente, assim... um já é, para adaptar com o outro, já é trabalhoso, né? Muitas vezes bem trabalhoso. Assim, mesmo você fazendo tudo que dá trabalho para dar certo, pode ser que não dê certo, entendeu? Tem gatos que vão aprender a conviver, né? Mas tudo isso depende, né? Do seu empenho, do ambiente que você tem. E, assim, o que eu vejo hoje, né? A maior questão são duas coisas, assim, que eu vejo de mais problemático. Animais que os tutores acham que têm problema de comportamento e, na verdade, são questões de saúde. Né? Por isso que eu com a Daisy aqui faz todo sentido, porque o comportamento ele anda junto com a saúde, né? A gente não consegue excluir nada e resolver nada sem o papel uma da outra, né? E o lance de ter muito gato, achar que onde cabem 5, cabem 10, e não é assim. Né? A gente vê muita disputa, vê animais que vivem tristes, né? Realmente, assim, existe até um número aí, né, diante disso tudo, que falam que quando você tem 5 gatos, um é infeliz. E às vezes é muito mais que um, né, dependendo da dinâmica, dependendo do comportamento desses gatos. Então, assim, é muito triste, né, porque eu sou uma pessoa que vim da proteção, eu sou uma pessoa que mais quero que todos os animais tenham casa, tenham conforto, mas eu vejo o que está acontecendo do outro lado, né. Então, muitas vezes eu desmotivo uma pessoa de querer adotar um bicho, porque eu falo, você tem que pensar no bem-estar do teu que tá lá, né? O que tá lá, ele vai sofrer. Como é que vai ser? Você tem espaço? Você vai conseguir fazer esse treinamento? Aí, hoje em dia, a gente acaba tendo casas que, por exemplo, tem animais que vivem separados, né? Então, assim, um vive no quarto, outro vive na sala, né? E há anos desse jeito. Então, eles assim, se toleram. Não, tem nesse alguns ponto que nem se toleram. Não deu certo a adaptação. Agora, o porquê, né? É difícil, né? Se é um caso que eu não tô trabalhando, eu não tenho como... Mas isso tem sido recorrente, né? Porque normalmente são animais que se agridem, né? Então, tem muita questão envolvida, né? Então, precisa pensar muito bem, né? É um ato de muita responsabilidade, porque é o bem-estar deles que tá em jogo e o nosso também. Porque se os gatinhos estiverem em conflito o tempo todo, nenhuma família vai viver tranquila, né? Então, e a gente vê muito isso, né? De pessoas que estão realmente vivendo, assim, um drama, uma tristeza, porque os animais não se dão bem, ou porque tem alguma questão de convívio, né? E às vezes já tentou tanto que quando chega na pessoa correta, né? Tentou por conta, tentou errado. Ou por profissional que realmente não sabia instruir. E aí, quando chega na pessoa certa, a gente vê muita... barreira também da pessoa. A pessoa tá desmotivada, né? Então, assim, são tantos anos dando errado. Tentando. E aí a pessoa quer, de repente, se livrar do bicho, ou não tem ali mais ânimo, né, de seguir tentar, Isso sim. acontece até com tratamento veterinário, né? Eu e a Thais, a gente fala muito sobre essas frustrações. Que quando você fala pra pessoa, a pessoa fala, tenho esse problema. Você fala assim, olha, para isso melhorar, você precisa fazer isso, 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 isso. Muitas vezes é mudança do manejo da rotina da pessoa, para que seja refletido no bicho. Então, a pessoa precisa fazer coisas a mais no dia dela, precisa deixar de fazer outras. É muito difícil pra gente, né, mudar a nossa vida. Então, a gente, às vezes, acaba ficando frustrado, porque, às vezes, eu faço consultoria e falo lá, converso, um monte de coisa, a pessoa some, não fala mais comigo. Eu falo que, às vezes, eu falo que tem algumas pessoas que acham que faz o Pix e o milagre acontece, sabe? Tipo, Verdade, né, que vai ser uma coisa automática. E, cara, não é totalmente dependente. Eu falo Muitos assim... acham que o problema tá no animal, né? E às vezes é isso, é muito no manejo. E é difícil a pessoa querer mudar ela mesma. Então, Isso é muito essa difícil. questão, né? De você falar assim, olha, precisa fazer desse jeito, mas a pessoa não tá aberta pra mudança. E aí a gente não consegue. Ela fica, né? Fica com essa barreira, eu fico com a barreira, e a gente não consegue dar, assim, a melhorar, né, essa situação. Então, esse é um lado bem frustrante, né? Porque pra gente conseguir ajudar, a gente precisa que a pessoa faça o que a gente orienta, né? E nem sempre, não é todo mundo que tá preparado, às vezes, né, a pessoa não tá preparada naquele momento, ou não consegue, pelos motivos dela, enfim, é muita coisa envolvida, né? Então, por isso que tem que ser muito pensado, né? Um gato, um cachorro na vida, precisa pensar muito bem, porque tem muita coisa, né? E falando de várias questões, né, que as pessoas não pensam quando ela pega mais de um gato, porque ela já tem um gato, ela acha que ter mais
mais um gato, vai melhorar. E isso que eles estão falando, que às vezes não vai melhorar e às vezes eles não vão conseguir conviver de jeito nenhum, né? Chegando a esse ponto de ter que um tá num cômodo e o outro tá no outro cômodo. Eu queria saber sobre essa questão de enriquecimento ambiental, né? E aí, faz separado, quando a gente tem 2 gatos ali que tem que conviver de forma separada porque eles podem ter atritos. Então, eu queria saber, em relação a essa questão da atividade, né? E do estresse deles, a necessidade disso, de a gente dar atividade. E eu queria também saber sobre essa questão de obesidade. Porque os gatos ficam em casa, não tem atividade. E alguns gatos acabam ficando obesos. Gorditos. E aí eu queria saber, essa questão de... o que é recomendado? Vamos dar uma ração light e essa quantidade a gente deixa ali à vontade? Como é que é isso? Então eu queria saber a questão da atividade e essa questão dos gatos estarem mais obesos. Eu não sei se vocês... Daisy, você atende muito gato gordinho? Atendo, muito gato porque gordinho. Cachorro, a gente acaba vendo que tem aquela coisa do afeto e da comida, né? O gato, não sei se ele também... igual, Mentira. igual. É sério? Os tutores são adestrados, porque às vezes tudo que o gato mia é comida. É a mesma coisa. Nossa, comida que nem Opa! cachorro? Opa! Gato ama proteína animal, carne, frango, peixe, você tá comendo. E tem... Outro dia eu tava comendo uma bolacha wafer. A Bibi tava lá, doida pela bolacha wafer. Eles têm uns gostos meio peculiares, né? Eu não vou dar bolacha wafer pra cá, porque não é nem saudável pra mim, Acho entendeu? que o barulhinho deve Mas ter... eles têm umas preferências. Então tem gato que gosta de iogurte, que gosta de requeijão, que gosta de manteiga, que gosta de... E aí você tá comendo... Mamão, eu já vi gato que gosta de Tem mamão. gato que sobe na mesa e pede, aí a pessoa fica com dó, peitinho de peru. Opa, tem gente que... Então, assim, é igualzinho, cachorro. Igualzinho. Igualzinho. Mas, ó, só pra não fugir, não se alongar, eu vou falar do enriquecimento ambiental e a Daisy fala da questão da obesidade. Tá. Esse lance que eu comentei dos animais estarem separados em cômodos, porque quando a gente vai fazer a adaptação, quando a gente vai trazer um novo gatinho, a gente precisa separá-los, né? Lembra, acho que eu até comentei aqui, quando eu vim falar do hotel. Então, a gente começa com esse processo, a gente vai começar com treinos de... aproximar ali com odores, troca de brinquedos e tal. A gente vai fazendo um processo e atendendo a necessidade de cada um em cada espaço que eles estão. Então, mas você compreende que a maioria das pessoas mora num apartamento, Não tem que espaço. já não é grande, né? Então, assim, é muito complicado, às vezes, você ter 2 gatos já residentes e chegar mais um. Para esses gatos, eles vão entender aquilo como uma afronta. Esse bicho que chegou é uma afronta para o território. E o gatinho que está chegando, ele também não entende nada, né? Então, assim, aí vai depender muito da índole de cada bicho e tal. Então, a gente vai precisar ter o trabalho dobrado. Você vai precisar fazer todo o processo com os residentes e tentar manter a rotina o mais parecido possível e suprir a necessidade do que está no outro cômodo. E aí, nesse processo de adaptação, a gente começa... liberando, a gente faz rodízio de cômodos, né? Então, os gatinhos residentes sempre vão acabar ficando com a maior parte da casa, o que chega fica num cômodo menor e aí a gente vai fazendo rodízio. Então, aproveita um momento que os gatinhos residentes estão tirando um cochilo no quarto que eles gostam, fecha a porta, libera a casa pro outro gatinho, para ele começar a deixar o cheiro dele ali e eles começarem a se conhecer sem se ver, né? Então, por odor, por sons. Só que isso não é receita de bolo. Cada casa tem uma dinâmica, tem um corredor, tem uma porta, tem uma janela, tem uma varanda. Então, as orientações da adaptação vão ser muito específicas. Então, em cada casa, a gente vai orientar de um jeito, né? Então, por isso que é importante o auxílio de ter uma monitoria profissional para justamente te orientar o que você faz diante do comportamento de cada gatinho e da estrutura que você tem na sua casa. Então, essas adaptações que normalmente não dão certo é porque a gente tem esse desafio do ambiente, né? Então, você imagina, os gatos são territorialistas, eles precisam ter controle do território. E aí você tem um corredor no meio do apartamento, que de repente você vai, vou no banheiro, você vai dar de cara com outro gato. Por mais que o gato se dê bem com outro gato, sempre vai ser um sustinho, né? Então, você imagina quando os animais estão se conhecendo, ou tem alguma rusga, tem animais que são mais sensíveis, tem outros que são mais... né, vão lutar mais pelos recursos, né? Então, podem agir ali com agressividade. Então, é complexo, né? Sim. Então, quando a pessoa decide ter assumir essa responsabilidade, ela vai duplicar ou triplicar o trabalho, né? Porque os gatinhos que já estão precisam continuar tendo tudo e você vai ter mais esse acréscimo da adaptação e de suprir a necessidade desse gatinho que está ficando isolado. E aí, o processo também, tem muita gente que fala assim, mas quanto tempo dura?
Não sabemos. Entendi. Pode durar 1 mês, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Não sabemos. Tudo vai depender se você vai conseguir fazer os treinamentos, como vai ser a resposta dos gatinhos, depende de várias coisas, né? E quando a gente, só comentando aqui que o que é legal se você pretende ter mais de um gato? Adotar gatinhos que já se conhecem. Então, aí você pula essa etapa tão difícil da adaptação, que é uma coisa que assola, né, a parte dos comportamentalistas hoje em dia, porque a maioria das questões são relacionadas à adaptação, né, essa dificuldade do convívio e tudo mais. Então, por exemplo, você vai adotar um gatinho, filhote, pega 2 irmãos, pega a mãe com um neném, né? Só que aí as pessoas falam, vou ter um para treinar e tal. Só que aí quando esse gatinho cresce, você já vai ter todo esse processo de adaptação. Então, pensar, vai adotar 2 adultos? Pega lá do abrigo 2 gatinhos que já convivem, você facilita ali um rolê muito, facilita absurdo. Então, assim, tem chance de você ter um grupo de gatinhos que se dê bem, pensando nesses contextos, né? Que, infelizmente, assim, às vezes aparece um gato daqui, brota na vida da pessoa, a gente super entende essas situações, né? Os meus gatos, nenhum deles foram planejados. Eu já tive 5, então eu sei como é que é. E é interessante essa questão de, não, quero adotar 2, né? Ou, quero adotar 3. E aí, às vezes, no abrigo, eles já se conhecem. Porque com cachorro já não é desse jeito, né? Com gato é melhor adotar. Que eu pretendo ter mais um. Então, se você já pretende ter mais um, é melhor, então, você já adotar os 2 que se conhecem. Porque tem essa questão da adaptação, né? Com cachorro, se você for... Até a adaptação numa casa que tem gatos, com um cachorro que vai chegar, é mais fácil do que outro gato. Porque a questão territorial entre a espécie é muito ferrada, né? Então, assim, para eles, a gente vai ter que ter outros cuidados com o ambiente, rota de fuga, enfim, são várias coisas também. Sim. Mas acaba sendo até menos pior do que... Mas cão e gato são amigos. Super! Lá em casa é isso, lá em casa é eu cão tenho e relacionamentos assim, a minha gata mais velha, ela é de boaça com os cachorros. Eu não fiz a adaptação correta com os meus gatos, porque lá... Há quase 20 anos atrás, ninguém falava disso, né? Sim. Então, eu tinha 5 gatos e tinha 3 grupos de gatos na minha casa. Chegou um momento que eu tive, né, a minha mais velha com as outras 2 e os outros 2. Então, assim, eventualmente foi mudando, né, de acordo com o falecimento de uma mudança de casa e tal, mas sempre uma coisa mais de atrito entre os gatinhos, porque não foi feita a adaptação correta, e muito mais tranquilos com os cachorros. Então, assim, é muito específico, né? A gente tem que ver ali, né, o cachorro, ele tende a correr atrás, não pode importunar o gato. Às vezes, se for adotar, você tentar encontrar um cachorrinho que tem um perfil amistoso com o gato. Eu já acompanhei algumas adoções assim, e é muito legal o relacionamento, sabe? Então, precisa avaliar, né? Tem que avaliar individualmente direitinho cada situação. Bom, então... Falar dos gatos gordos. Vamos falar... então é importante fazer atividade. E se você tem gatos que não se dão bem, você vai ter que ter o trabalho ali duplicado, né? Exatamente. Então, assim, tutor de felinos... Precisa ter uma atenção, fácil, precisa ter uma atenção maior aí. E em relação, então, e aí uma coisa que impacta também essa questão da atividade que eu tava falando aqui com você, e sim, o tutor vai ter que brincar, vai ter que fazer atividade com os gatos, e se eles não se dão bem, vai ter que fazer separado. É que gato que fica muito parado também pode ficar obeso, né? Então, essa questão da obesidade, como é que é, Deise? Você atende gatos muito gordinhos? Sim, bastante. E aí você o que? Ajusta na alimentação? Essa questão também do sachê, que eu tô com medo do horário? A gente tem que ter toda uma cautela até para conversar, né? Sobre isso, porque tem muita gente que não gosta de assumir que o animalzinho tá... Você sabe que a minha mãe também, acho que ela não gosta muito de assumir. Quando a gente fala, mãe, tá gordinha, minha mãe fala, não, mas não ele tá bem. Ele tá bem. Isso é uma coisa, assim, de antigamente, né? Eu lembro muito da minha avó, né? Tipo, cuidando dos bichos. Porque, assim, gordinho é sinônimo de estar saudável, entendeu? E a gente sabe que não é, né? Assim como não é pra gente, não é pra eles também, né? Sim. Então, e aí a gente tem que ter toda uma cautela para conversar sobre isso, mas em relação a gente troca, né, a alimentação, quando há necessidade realmente. Lógico, faz os exames, porque a gente precisa ver se a função hepática está alterada, se tem triglicérides, colesterol aumentado, se tem uma doença de base, porque às vezes a obesidade ela não é primária, ela pode ser secundária a outras coisas. Gato é um animal que tem alteração endócrina, tem alteração em adrenal, que é uma glândula
que eles têm perto do rim. E tudo isso faz engordar. Sim, tem alteração em tireoide, mas a obesidade ela pode sim ser primária. E aí a gente precisa troca a alimentação, parte para os exercícios, para o enriquecimento ambiental. Tem animal que hoje em dia faz uso de alimentação natural, né? Então, Que isso também é bem legal. Muito legal, como é para cachorro, Sim. também seria o ideal para gato, né? Fala, Daisy, que ração seca é o que engorda, por favor. Sim, a ração Sachê seca que não engorda, porque ração seca que tem carboidrato. Muito O mais sachê carboidrato que o sachê. Tem proteína, tem muito mais proteína e água. Então, o sachê ele é bem saudável. Ainda hoje eu entro em casas ou recebo lá no consultório pessoas que acham que sachê é ruim para o animal. Ou pro é gatinho. petisco. Pode só dar de vez em quando. Eu achava mesmo. que era petisco e que não era tão bom, não. Eu sempre tive, não sei, vozes da minha cabeça, que eu não sei, que eu olhava assim e falava, não, sachê é um negócio industrializado, é porcaria. Então, não, é tipo petisco. Eu achava que era petisco de bifinho, que a gente dá pra cachorro. Sim. Mas não, tem uma importância, né, Daisy? Sim, tem sim. E na dieta ajuda muito, porque se é um animal que ele gosta de comer, se ele gosta de comer sachê, a gente libera muito mais o sachê e menos a ração. Eu consigo fazer uma dieta muito melhor quando é assim. Então, eu sempre peço para o tutor, explico a importância sempre. Desde bebê, todos os meus resgatados também vão para casa nova comendo sachê. E com essa orientação, o máximo sachê possível que você conseguir. Mas isso que eu ia perguntar, qual que é a quantidade recomendada para um gato adulto por dia? Não sei quanto tem um sachê. Tem 80 gramas, mas varia muito, né, Daisy? Varia porque porte, varia atividade. Aí varia o peso. Mas você pode dar todo dia, se você, sei lá, tem 2 gatos, um sachê para um gato e outro pro outro gato. É que normalmente eles não comem de uma vez, né? Você não é difícil um gato que você põe um sachê inteiro e ele coma tudo que nem um cachorro. É difícil. Mesmo os mais gulosos. Então, normalmente, eles gostam do alimento fresco, né? Os gatinhos têm essa a mesma coisa com a ração, né? É. O gato, ele é um animal petiscador. Então, ele gosta de ir lá várias vezes e comer um pouquinho. Então, o sachê é da mesma forma. Então, se é um tutor que ele tem a disponibilidade de oferecer várias vezes, é melhor. É bem melhor, né? Você oferecer a mesma quantidade, mas você oferecer mais vezes. E aí, mesmo com o sachê, a gente fala, se o gatinho aceita, põe um pouquinho mais de água. Tem gatinho que vai gostar de tomar sopinha com bastante água, tem gatinho que vai aceitar só uma gota, que nem os meus. Se eu botar mais de uma colher de chá, ninguém come. Perde então, o gosto, assim, mãe. Ficou Perde o gosto, mãe. Então, é de acordo com a aceitação de cada um. E aí vai ter gato que prefere a marca X, né? Mas vai é ter gato possível... que prefere o que parece mais com carne de verdade, o grão do sachê, porque de acordo com a marca tem uma textura, um formato diferente. Tem gato que não come determinados, né? Formatinhos? Caraca, que gente. só toma o caldinho. E aí você pensa numa estratégia, putz, vou tentar bater no mixer, às vezes rola. Mesmo o patê, tem gato que não gosta da textura, a gente bate no mixer, ele gosta. Então, assim, a gente tem que, além de comprar variado, a gente tem que testar as formas, se o gatinho não aceita, pra você encontrar o que ele prefere, entendeu? Mas tudo bem pegar, veja só, não sei, tá? Tudo bem você pegar um sachê, um envelopinho, aí você pega, dá só um pouquinho e guarda na geladeira e depois oferece? Pode, sim. Do que deixar ali e aí fica velho. Aí não dá. O gato nem come, né? O gato nem vai comer. Você guarda na geladeira, tem ali um limite, né? Acho que 2 ou 3 dias. Você bem fechadinho, né? O sachê acho que é menos, né? O patê você pode tirar da latinha, bota num Tupperware e dura até uns 3 dias. E aí, quando você for oferecer, você precisa ver a preferência do gato. Tem gato que gosta de gelado, tem gato que vai querer mais quentinho, então você pode esquentar ali no banho-maria. Só não recomendo colocar no micro-ondas, porque fica péssimo, né? Tipo, explode o sachê no micro-ondas, é uma coisa horrível. Você nunca mais usa o micro-ondas. Mas se você... Uma vez uma cliente falou pra mim, ele tá gostando de comer no banho-maria. Eu falei, meu Deus, fica perfeito, porque fica cheirosinho, ele volta a ter a textura, o caldinho. Então, assim, é encontrar a maneira certa que... E é saudável, né? É saudável, se você vê no pet shop escrito alimento completo balanceado, ele é equivalente à ração, né? E aí você vai ter níveis de um sachê melhor, igual tem nas rações. Então, você tem que aprender a ler o rótulo, né? Tá. E ver o que tem mais de proteína animal, que o gatinho é carnívoro, ele precisa de carne. Então, vamos ver o que tem mais subproduto, o que tem uma carne melhor. Então, automaticamente, os sachês mais caros são os que têm melhor qualidade, né? Então, vão ter alguns que são super caros e que são
simplesmente carne, frango, peixe. Aí você pode, de repente, usar frango, carne e peixe, né? Então, esse auxílio da quantidade é importante. O VET em parceria com o nutrólogo, né? Com o nutricionista. Tendo ou não problema de saúde, né? A gente precisa fazer o cálculo correto. Tendo ou não obesidade, né? Exatamente, Sim. exatamente. Eles precisam, na verdade... precisa. Assim, é como se fosse... Não é como se fosse um suplemento, né? Não. O sachê, ele entra como alimentação mesmo. O suplemento nutracêutico, assim como a gente faz para cachorro, por exemplo, gatinhos que estão na modalidade de alimentação natural, eles também suplementam, como os cachorros fazem, com suplementos específicos, alguns suplementos específicos. E nutracêutico, né? Quando tem alguma questão de saúde e tal, é a mesma coisa de cachorro. A gente passa com o nutricionista, a Daisy entende bastante dessa parte. Eu infernizei bastante a vida dela. É porque eu perguntei isso, assim... Porque, então, ele poderia só comer o sachê? Sim, tem gatinhos que só comem sachê. Não precisaria, então, porque é alimentação mesmo. Então, porque tem gente que vai dar o sachê e mais a ração. Sim. E aí, muitas vezes, nesse ponto que acaba excedendo muita caloria e acaba engordando. Então, tem gatinhos, por exemplo, tem pessoas que têm vontade que o bichinho coma alimentação natural. Mas aí, ela tenta fazer a adaptação e não rola, né? Não rolou. Mas a gente, para fazer a transição, a gente vai com um sachê, com um patê. Opa, gostou. Então, o gato fica ali, comendo sachê. Aí sim, né? Se ele come só aquilo, você vai ver qual que é a quantidade certa, questão de caloria e tudo mais. E em questão de preço, em relação à ração... Acho que fica mais caro, né? Fica. Mas é muito mais... natural, assim, se muito mais caro? Não, acho que não. Pra gato, acho que não. Porque o preço da ração, né? Se for uma ração de boa qualidade, né? Não, tá absurdo. Não sai então, assim, a média, porque pra Renata ter uma ideia, né? Um gatinho de 4 quilos que come só sachê, ele não come mais que 2 sachês ou 3 por dia, né? Acho que não passa muito disso. Sim. Pelos que eu já atendi de cat sitter e que come só sachê, varia muito, né? Então, assim, época de calor come menos, frio come mais. Às vezes se é um gatinho mais velho, tá num processo ali de, né, com alguma crise de alguma coisa, tem dor, já modifica. Mas acho que, pra você ter uma ideia, assim, vai aí entre 2, 3 sachês. Mas vai variar muito, né, da necessidade de cada um, do que cada um precisa. Os mais gordinhos vão ter que comer mais, pelo menos no início. Tá. Essa coisa de dieta com gatinho é muito complicado, né? Você restringir a alimentação. Então, existe, né, as rações terapêuticas, né, de obesidade que você comentou. É muito difícil, porque você tem que controlar a alimentação do gato, né? Você tem que oferecer em horários específicos. Isso é muito difícil para o gatinho que sempre teve o alimento disponível, né? Então, precisa ter muito cuidado, né? Avaliar bem se tem essa necessidade, né? Por isso que o papel do veterinário em parceria com o nutrólogo é importante, né? Se a veterinária achar que tem necessidade, né, de mudar a dieta, ela já recomenda a nutricionista. A minha amiga nutricionista maravilhosa, a doutora Renata. Você tem o nome dela comigo. Deve ser maravilhosa mesmo. Renata. Deve ser ótima. Sempre tá comigo. Ela é maravilhosa, gente. Ela atende tanto os gatinhos quanto os cães, então a gente sempre trabalha em conjunto também. Você vê, não tem como a Daisy fazer tudo. Não, é que a gente... Como. Temos que parar, então, de demonizar os sachês. É exatamente isso. Porque, na verdade, em casos de gatinhos que estejam acima do peso... As pessoas acham que é o contrário. É melhor, então, até trocar, né? Aí, também conversando, claro, aí dependendo de cada família, conversa também com o nutrólogo ali, né? Se não tem nenhuma doença ali, né, por trás, isso, que também pode ser sobrepeso, às vezes é melhor, sim, você oferecer o alimento, porque eles têm a questão, né, de precisar de mais umidade. Então, quando a gente dá o alimento seco, grosseiramente, nós estamos desidratando os nossos gatos. É verdade. Né? Porque a gente tá dando um alimento ali super seco. Aí a gente vai correndo atrás pra beber água. Não, então, o que a gente faz pra beber água? Aí a pessoa fala assim, mas ele bebe bastante água. Ele bebe bastante água porque ele tá precisando de muita mas água. Mas nunca né? É o bastante. Sempre quando a pessoa fala, meu gatinho tá bebendo muita água, eu falo, tudo bem. Mas e às vezes pode ser até um indicativo de algum problema, né? O fato de beber muita água. De beber muita água. Né? Por isso que é sempre bom fazer o check-up no seu animal. Ai, fala do check-up. Isso também, por favor. Então bora de check-up. Pelo menos uma vez por ano, eu sempre oriento. Os gatos jovens, mesmo sendo jovens. Mesmo sendo jovens, desde sempre fazer pelo menos o básico. Até que idade é considerado jovem?
Acho que filhote chegou ali num ano de idade, vai revacinar? Check-up. Faz né? um check-up. Pelo menos uma vez por ano, vai. Tá. E até que idade? De 1 ano até... Eles já começam a ser sêniors a partir dos 7, 8 anos, né? Isso. Então aí, dependendo se tem alguma doença, já vai precisar de fazer mais vezes. Aí vai depender se tem alguma doença, se precisa ser a cada 3, a cada 6, né? Tá. Mas aí sempre o indicado é fazer pelo menos um exame de sangue básico, um ultrassom. Gatinho, a gente precisa saber, conhecer como é o rim do animal. Tem animal que já nasce com doença renal. Já nasce? É mais comum. Ela fez um assim, que eu tenho 2 renais É em mais casa. comum. É mais comum em gato. Mas eles também conseguem ter uma vida mais longa com a doença renal? Depende muito do problema. Bastante. Porque assim, você fala assim, doença renal, tem 50 milhões de coisas que podem acontecer com o rim. Então, assim, né, que nem a Deise estava com um caso que ela tá acompanhando, que ela vai ter que encaminhar uma gatinha com 4 anos. 4 anos. Pra emergência, porque a gatinha tá super mal da parte renal. E eu tenho uma gatinha de 15 anos que tem os rins todos ferrados e ela não tem sintoma e tá ótima. E você descobriu da sua de 15 anos com... Check-up. Com quanto tempo? Esse Check-up. check-up pegou... Fazendo check-up, em algum momento eu consegui ver que tinha uma alteração, entendeu? Mas... O meu outro gatinho de 9 anos, a mesma coisa. Fui fazer um check-up despretensiosamente, a Deise foi lá coletar um monte de coisa alterada. E ele não tem sintoma. Não tem né? sintoma. Então, assim, por isso que é importante acompanhar desde sempre. Porque quando começa a aparecer o sintoma é que o negócio tá ruim. Já tá estragado. Tá feio, muito ruim, não tem muita coisa pra fazer. Então, pelo menos uma vez por ano é importante pra gente conhecer o rim daquele animal, já saber se tem uma alteração desde lá de 1 aninho de idade, ou se essa alteração só vai aparecer com 9 anos. Auscultar, ver se tá tudo bem no coração, ver se tem alteração apalpar os órgãos, isso tudo Tem algumas doenças que o gato costuma ter, aparecer com mais frequência? Sim, hoje em dia a gente vê bastante na clínica, né? A alteração renal continua sendo uma das principais. Mas a alteração gastrointestinal, então tem muito animalzinho que tem sensibilidade à ração, tem animal que enfim, doenças ortopédicas também a gente vê bastante. A parte do linfoma alimentar, né? Acho que tá sendo... Isso, também. O mais tem animais que têm assim. linfoma alimentar. É um câncer, né? Que dá ali... o linfoma, ele pode alimentar? ser secundário. Alimentar. Porque a comida não é certa. Então, basicamente, o animal ele tem ali uma... Como que chama? Doença intestinal inflamatória crônica. Isso. Que pode vir a virar um linfoma, que é câncer. Eu tô falando de uma forma grosseira, tá? Sim, mas assim... Mas vocês... Pra entender, porque... Tem visto isso? Não é recorrente. É recorrente? Super recorrente. É recorrente? Super recorrente. Hoje em dia é difícil você fazer um check-up num gato de 4, 5 anos e ele não tem alguma questão inflamatória intestinal. Às vezes ele não tem sintoma, ele não vomita, ele come bem, ele não tem diarreia. Isso que eu falo da diarreia. Tem alguma porção ali do trato gastrointestinal. Então pode ser estômago, pode ser intestino, pode ser o intestino grosso, intestino... Como que é o outro? Delgado. Mas a maioria vai ter, né? Então, assim... muitos animais que têm alteração inflamatória no intestino, eles não têm diarreia. Eles têm alteração relacionada a vômito. E que as pessoas acham que é normal vomitar. Por causa do pelo. Eu achava que era normal por causa do pelo. É outro mito. Gato não tem que vomitar bola mito, de pelo. Exatamente. O vômito é uma agressão. Então, o gato, essa bola de pelo, ela tem que fazer o caminho das fezes. Tem que sair no cocô. Ela tem que sair no cocô. Vomitar é extremamente errado. Se sai bola de pelo vomitando, tem alguma coisa errada. Vamos fazer um corte. Daqui. É sério? Eu achava que o gato ele ia vomitar porque ele fica lambendo e que era normal. Mas isso até desenho animado mostra que é normal, né? Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Isso daí é outra barreira que a gente tem, porque as pessoas, né? Eu me lembro, né, no começo do meu trabalho, assim, que eu sempre trabalhei com veterinário, de ouvir que gatos e cachorros são animais vomitadores. Eu ouvi isso, né? E não é, cara, o vômito não é normal. Se acontece, é regurgito, é vômito de verdade. Isso aí você vai ter que definir com o veterinário, você vai ter que... Mas assim, se está acontecendo, tem alguma coisa de errada. E eu chego na casa da pessoa, a pessoa chega no consultório, aí eu falo, o seu animal vomita? De vez em quando. Quão de vez em quando? Umas 3 vezes na semana. Meu Deus, meu senhor, não! Isso não é de vez em quando. E a pessoa acha que é normal. E então, assim, E aí, quando vai fazer check-up, acaba pegando alguma coisa... Aí você descobre alguma questão, ou gastrointestinal, ou às vezes renal, porque o vômito também pode ser ligado vômito à questão renal. Sintoma de muitas coisas, né? Exatamente.
E o que choca é porque não dá nem sinal do cocô, né? Você fala, não, quando o cocô normalmente tá ótimo. E às vezes tem gasto gente... intestinal, né? Tem uma questão ali de irritação em alguma parte do intestino. Você acha que isso só vai ser... Se tivesse problema, diarreia. seria Se uma tivesse, diarreia. Exatamente. E aí você fala, não, então acho que tem alguma coisa. E o gato não, ele faz o cocô Então, e às bonitinho. E aí vezes... o gato Como é- continua fazendo cocô normal e ele tá vomitando, a pessoa fala, então se tá tendo cocô é porque ele tá comendo. Então tá ótimo. É Então, verdade, tá assim, tentando. Tá comendo que tá tendo cocô. Mas isso. E assim, por isso que é importante tanto você avaliar, né, como que são as fezes, os torrões de xixi, porque às vezes você vê que tá um torrão ficando muito grande, opa, tem alguma coisa de errada. O torrão dele era assim, tá ficando assim, tem alguma coisa de errado, tá bebendo mais água, fazendo mais xixi. O cocô tá ficando muito ressecado, isso pode ser indicativo de doença renal, Pode. né? Porque ele tá desidratando, então ele tá puxando água de todos os lugares do planeta. Então, do corpinho dele ali. Então, às vezes, as fezes que ficam mais amolecidas ou ressecadas também pode ser um indicativo. E são coisas muito sutis, né? Então, São. às vezes, as pessoas acabam não pegando. Uma coisa que eu queria saber se é parecido com cachorro, porque não dá pra ver porque o gato faz o xixi Na caixa de areia. Tem a questão da cor do xixi também, do Tem, gato, assim como do sim. cachorro. Ah, ficou mais claro, tem que dar uma Tem. olhada. Muito escuro também tem que Com ter uma gato, atenção. Com gato, a gente acaba mais tendo cuidado, né? Se tem alguma coloração pro sangue, né? Porque Isso. usar um granulado mais claro, que você consiga ver a cor, né, do xixi. Se isso for é mais uma claro, das... você consegue ver se tem sangue. Às vezes até, uma coisa que eu noto, né, que eu falo que eu sou meio neurótica, às vezes o gatinho vai lá, faz o xixi na mesma areia sempre, ele tem uma textura, o torrão. De repente, esse torrão não tá ficando mais do mesmo jeito. Às vezes pode ser uma alteração da densidade da urina que faz ali ter diferença. Então, isso pode ser um indicativo, né? Então, assim, são coisas muito sutis, né, que você fala assim, é o xixi e o cocô. Às vezes tem pessoas que terceirizam limpar a caixinha do gato. É muito importante você saber como é, porque numa alteração é ali que pode ser a sua descoberta de que alguma coisa não tá legal. Por isso entendeu? o check-up é muito importante. Porque o check-up vai fazer vista, né, nessas coisas que a gente não tá A gente conseguindo vai conseguir ver como tá a urina, como tá o pH, se tem algum tipo de cristal diferente. Ainda mais se o tutor, ele é um tutor que... todo mundo tá cheio de tarefa pra fazer e pelos exames, se ele não consegue observar isso que a Carol falou, ou ele tem uma funcionária que acaba limpando, Exatamente, pelo exame ele vai poder pegar. Porque tem gente que não observa tanto o comportamento, ama o bichinho, não é nem por maldade, né? É a questão da ignorância mesmo, ignorância. né? De não saber. E aí, fazendo o check-up, uma vez por ano, o pessoal, tá? Seu gato tem até 7, 8 anos, e aí, depois disso, acho que daí depende. No Você geral, vai a ter que cada fazer- 6 meses, e se tiver alguma doença, né? Aí o veterinário vai direcionar. Aí tem que mas, assim, acompanhar, tem acompanhamento precisa- veterinário mais de pertinho também, né? Se ele tem uma questão de não saúde. esperar o gatinho ficar idoso, né? E a questão de obesidade, gente, é importante vocês entenderem que ele pode estar com algum problema sério de saúde. E é por isso que ele está engordando. Porque as pessoas também podem falar, acho que ele tem tendência a engordar. Porque eu dou pouca comida e está engordando. Aí é uma questão... Às vezes pode ser Tem uma essa obesidade doença hormonal, A né? obesidade pode levar a Diabetes. que é uma doença extremamente ruim de se controlar. Então, assim, Dá um diabetes trabalho, tem que ser medicar, aplicado gato tem que tomar insulina. Imagina você tendo que aplicar uma injeção todo Você dia. tem no que seu medir animal, lá a sabe? glicose, né? É glicose Sim, mesmo que fala, né? glicemia. Glicemia tem que medir toda vez e tem que aplicar a cada 12 horas. É complexo, Nossa, né? Olha, gente, ter gato não é para amadores também, viu? Não é. Quando as pessoas acham que ter gato Pra é muito... cuidar direito é muito trabalho. É trabalho, é dispendioso, sim. Quem falar que não é... Assim, não tem Tem que como. se programar. Precisa de um preparo. Tem que se programar. E financeiramente também, porque tudo isso tem uma demanda, né? Tem uma demanda emocional, física ali, e é preocupante. Então, É uma vida, né? Sim. E é uma vida que não fala. Então, todas essas coisas que a gente está falando aqui é para ajudar você a descobrir, Sim, né? sim. Os sinais, né? E ter o veterinário de confiança para poder te auxiliar, porque ele é a pessoa que vai poder... A gente que trabalha com comportamento, a gente vai poder dar uma direção, mas quem vai orientar é sempre o médico veterinário. Então, você precisa ter essas pessoas ali do lado E ter essa pra parceria, poder né? contar. Você tem um médico veterinário ali, aí você já tem também a pessoa
pessoa que entende de comportamento, o profissional que entende de comportamento, então é uma parceria. Sim, E gente. informação é tudo, né? Hoje em dia, se o tutor tá informado, ele cuida melhor do seu animal. Se Então, ele souber, ele vai fazer, né? Com o melhor não, pelo com bichinho. certeza, porque às vezes é isso, é falta mesmo de conhecimento. E essa vida louca que a gente leva, principalmente nas grandes cidades, muitas vezes ele deixa de olhar. E quando ele vai ver, a doença já avançou, já tá num estágio que você não consegue cuidar tão bem do Sim. jeito que você gostaria de cuidar e se sente culpado. Sim. Infelizmente, eles vivem menos, né? Então, essa proporção dessas doenças tão cabulosas que tem, né? Tanto em cachorro quanto gato, é porque eles vivem menos. É quase praticamente um quinto da nossa vida, né? Então, a gente precisa ter esse cuidadinho mesmo, porque é diferente, né? É diferente Sim. e eles merecem Sim. muito. E olha, o papo tá muito bom. Poderíamos ficar 5 Poderíamos horas ficar aqui falando. mais 2 horas tranquilamente, gente. Mas tá acabando aqui. A gente precisa finalizar, porque acho que vai... Enfim, né? Vamos usar aqui, né? O estúdio, né, Fabi? Então, seguinte. Eu vou deixar o Instagram da... Eu acho que eu não tenho colocado ainda no YouTube, mas quando você... Agora tá aparecendo. Da bom. Daisy. Daisy, você atende em que clínica, em que hospital aqui em São Paulo? A clínica fica no Morumbi, perto do estádio do Morumbi. E eu atendo domicílio, eu atendo várias regiões. Ah, então isso que eu queria saber. Você atende Eu já várias levei regiões. ela, tá bem longe A já. pessoa pode entrar em contato comigo, Tá. e aí eu verifico, né? Pode ser se pelo é um lugar- Instagram. Pode. Manda mensagem lá. Não sei Sim. se tem WhatsApp também, mas Tem, consegue. tem. Ah, então ok. Aí eu Instagram verifico pode. o local, se eu atendo, se não atendo, indico um colega. Tá, ótimo. Mas sempre procurem um especialista, né? Uma Ótimo. pessoa especializada em felinos. Bom, a Carol... A gente também consegue encontrar a Carol pelo Instagram. A gente vai deixar aqui o Instagram de vocês duas. Vou ver se eu coloco também lá embaixo no YouTube. Eu sempre esqueço. Na descrição, né? Isso, na descrição, colocar lá também. Mas eu esqueço, a gente esquece. Enfim. E vocês querem deixar alguma mensagem? Algum recado? A minha mensagem é essa, que os tutores de gato sempre procurem uma pessoa especializada, que entenda da espécie, entenda do seu animalzinho. Informação é tudo, então procurem saber o que é certo. Tenham sempre profissionais bons, né, para atender o seu animal. E é isso. E você, Eu Carol? replico tudo que ela falou, assim, é realmente buscar conhecimento, né, encontrar até esse cuidado, né, de encontrar bons profissionais. Então, peça recomendação, converse com as pessoas, né, porque a gente tem uma rede muito legal, né, assim como na parte de comportamento de cachorro, de adestramento, tem muita gente bacana, mas também vão ter profissionais que não têm ainda, né, toda a habilidade. Então, É isso que eu ia comentar. pesquisem, conversem. Se tiver em algum lugar que a Deise não atenda, conversa com ela, conversa comigo. A gente sempre tem alguém para poder orientar, para a gente conseguir fazer com que as melhores pessoas cheguem para os nossos bichinhos, né? Sim, que em São tenham Paulo todo o inteiro. Tem conhecimento. gente que me procura da Zona Norte, Zona Leste, que eu não atendo, porque é muito longe. Mas eu doei 2 sempre, gatinhos para lá e graças a Deus eu consegui encontrar outra profissional, porque eu tava desesperada. sempre Quem indico. indicar para esses meus afiliados, É que entendeu? indicar, né? É muita responsabilidade Sim. quando a gente indica um profissional. Sim, É muita mas deu tudo responsabilidade. certo. Então, assim, e é isso, assim, ter sempre buscar conhecimento, né? E pensar sempre, né, com muita responsabilidade, né? Porque o bichinho ali é dependente de você, né? Você que decidiu trazer ele pra tua casa. Então, é importante que você preze aí pra atender tudo que ele precisa. Pensem né? no melhor por eles, né? Por eles, Por exatamente. É. Bom, obrigada. Obrigada Ficou você. bem depois? Ficou bem? Fiquei. Relaxou? Deu uma relaxada? Deu uma relaxada? Obrigada por vocês Obrigada. terem vindo, ter aceitado o convite, Deise. Eu sei que tava difícil a agenda, mas deu certo. Deu. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre felinos, eu vou deixar o Instagram dela, vai aparecer. Vocês podem perguntar. A Carol dá consultoria, inclusive para médico veterinário, tá? Ela dá consultoria, sabe muito. E a Carol é uma das pessoas que eu mais consulto para falar do meu cachorro. Carlos, que tem 18 anos, está em cuidados paliativos, mas ela entende muito de cachorro, entende muito de gato, entende muito de bicho. Então, eu também vou deixar o Instagram da Carol. Qualquer coisa, conversem com a Carol, conversem com a Daisy. Procurem bons profissionais, porque a gente tem muito profissional, mas nem todo mundo é qualificado, né? A gente, às vezes, ali... Por isso que muita gente se decepciona. Ainda mais com a parte dos felinos, né? Tá meio moda. Né? Então, Eu não me arrisco. A gente precisa cuidar mesmo. Já tentei fazer treinamento entre cachorro e gato, já consegui fazer umas coisas bem legais ali de adaptação, mas hoje em dia
se vem pra mim, eu passo. Passo pra quem entende muito melhor do que eu, que já tem muita segurança. A gente não vai conseguir fazer tudo, né? Não vai. Então, realidade. o que eu acho que eu sou boa? Eu sou, assim, né, modéstia à parte, aquela coisa, né? Mas eu acho que cachorro, eu acho que eu sei um pouquinho. Porra, é a única pessoa que eu deixaria os meus cachorros. Cachorro, acho que a única coisa que eu sei um pouquinho nessa vida é cachorro. Então, assim, gato, ó, tem Carol, tem Amanda, tem Daisy, agora que é médica veterinária, que tem especialização nessa área. Então, procurem bons profissionais. Eu espero que esse episódio hoje de gatos, né, mesmo sem a Carlinha aqui, sirva aí pra informar um monte de família. E desperte, né, a vontade de buscar mais conhecimento e aprender mais, de né? vocês treinarem os gatinhos de vocês para que as situações na clínica veterinária ou o atendimento em domicílio sejam menos estressantes e menos desconfortáveis. E eu vou terminar por aqui, que eu não paro de falar. Então Obrigada, é isso, viu, gente. Renata? Olha... obrigada por estarem até aqui. Se inscrevam no canal, vão lá no Instagram, curtam. Vamos falar sobre cachorro e hoje foi sobre gato. E é isso, um beijinho no focinho e até a próxima. Tchau.